que nós vemos aqui a carta do apóstolo Paulo à igreja da Roma, tá certo? E ele está pedindo à igreja, como nós vimos aqui no versículo 1, rogo, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, em outras Bíblias, mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá certo? Então ele está ensinando a igreja do Senhor a eles não se conformarem, tá certo, com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida, mas antes a igreja deve transformar, né? E a igreja deve ser transformada pela renovação da nossa mente, tá certo? Pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, quando nós chegamos na igreja, nós conhecemos a Cristo, a nossa mente, ela pensa de uma forma, ela aprendeu, foi treinada a pensar e a agir de uma forma, ela foi alimentada pela cultura dos pais, pela cultura talvez religiosa, pela cultura ocultista, né, dependendo do caso, e nossa mente, ela está alimentada, está treinada a pensar de uma forma, tá certo? Mas quando nós conhecemos a Cristo e nós começamos a conhecer a sua palavra, então pela palavra, né, pela renovação da nossa mente pelo Espírito Santo, então os paradigmas da mente, aquilo que nós aprendemos, aquilo que a nossa mente está treinada a entender, a ver, aquilo que os nossos olhos somente conseguem enxergar, porque nós estamos focados a olhar somente daquela forma que nós aprendemos desde quando nós estamos no ventre, porque quando nós estamos no ventre nós já escutamos, né? Já escutamos e nós já estamos aprendendo aquilo ali, a viver daquela forma, a pensar daquela forma, a decidir, né, daquela forma, conforme nós vimos nossos pais decidindo, fazendo, agindo, conforme nós vimos o mundo que nos cerca, a cultura da nossa sociedade atual. Então essas são as regras que foram impostas, vou dizer, impostas na nossa mente, e nós crescemos dessa forma. Porém, quando nós nos deparamos com a verdade de Deus, nós nos deparamos com a presença do Espírito Santo, então a primeira coisa que ele vem fazer é quebrar esse paradigma, quebrar essa doutrina, quebrar essa forma de pensar, esta cultura, né? Quebrar a forma errada do que nós aprendemos através das religiões, através dos meios de comunicações, através das redes sociais, e assim nós temos que ser renovados. Por isso que Paulo disse: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Está dizendo, não se conforme com esse século, mas transformai-vos. Transformar o quê? Vamos nos transformar, e vamos transformar o mundo que nós vivemos através da renovação da nossa mente. Pois nós só podemos transformar o ambiente que nós vivemos, transformar as pessoas na qual nós estamos em contato, quando primeiramente nós somos transformados, quando primeiramente nós mudamos a nossa forma de ver, de entender, e consequentemente nós mudamos a nossa forma de agir, de decidir. Então automaticamente o mundo que está em nossa volta começa a ser transformado, as pessoas que estão em nossa volta começam a ser influenciadas por essa nova forma de viver, de pensar, de agir. E é isso que a nossa igreja precisa, sempre precisou, mas está precisando agora mais do que nunca, procurar renovar a sua mente para poder entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Só é possível entender qual é a boa, perfeita,
agradável vontade de Deus a partir do momento que nós abrimos a nossa mente para entender o que é que o Espírito Santo quer nos falar, nos ensinar, nos doutrinar. Só é possível a gente viver uma vida agradável, o propósito agradável da parte de Deus, a partir do momento que nós nos desprendemos daquilo que nós fomos ensinados. Nós nos desprendemos das coisas deste século. Porque as coisas deste século, a televisão e agora, atualmente, mais do que nunca, a internet, ela impõe a maneira que a gente deve viver, que a gente deve pensar. Ela impõe as modas, né? O modismo, né? O que é que está na moda, o que é que saiu da moda, a maneira que nós devemos fazer, a maneira que nós devemos nos apresentar. Então, isso sempre aconteceu. Antigamente era mais pelos meios de televisão, mas hoje em dia, mais do que nunca, é pelos meios que estão na internet. Então, eles querem nos impor. E isso começa não só pelos meios de comunicação, mas isso começa desde o momento que a gente vem ao mundo. Quando a gente vem ao mundo, alguém sempre vai dizer: você tem que ser dessa religião, você tem que pensar assim, você tem que pensar como eu penso. E você pode observar que geralmente quando nós somos crianças ainda, nós defendemos tudo aquilo que os nossos pais defendem. Se os nossos pais defendem um partido, a gente nem entende direito, mas também a gente veste aquela mesma camisa. Se os nossos pais torcem por um time de futebol, então geralmente as crianças, os filhos, eles também vestem aquela camisa e passam a torcer pelo aquele time de futebol. Então as coisas vão sendo impostas. O que é que acontece? Pessoas vão nascendo, novas gerações vão surgindo, mas se deixar, nada mais é uma geração, é uma cópia um pouco mais sofisticada da geração anterior. As gerações que vão surgindo são cópias um pouco mais tecnológicas do que a geração anterior. Aí Paulo se deparou com este problema. Ele viu que isto era um empecilho, uma barreira que estava impedindo das pessoas desenvolverem a sua vida espiritual. Estava impedindo das pessoas viverem o propósito de Deus, porque suas mentes estavam cauterizadas. Estava cauterizada naquela região, naquela doutrina, naquela política, naquele time de futebol, naquilo que a sociedade regra. E assim vai. Então Paulo entendeu que isso aí era um problema para a igreja. Isso é um problema. As pessoas não estão conseguindo viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, porque as suas mentes estão cauterizadas. Os seus pensamentos estão ossificados. Então é necessário, antes de mais nada, quebrar esses paradigmas. É necessário, antes de mais nada, formatar essas mentes. É necessário, antes de mais nada, se fazer como criança. Por isso que Jesus disse: se não fores como esta criança, não podereis ver o reino do céu. O que é que Jesus queria dizer? É porque os menininhos são bons? As criancinhas são boas, são puras? Hein, Henrique? Se não fores como crianças, não podereis entrar no reino do céu. Daí tem gente que diz: é porque as bichinhas são puras. Pura quê? Pura quê, rapaz? Quando Deus fala que nós devemos ser como crianças, é porque a criança, ela está com a mente ainda pré-formatada.
A criança ela ainda não formou a sua identidade. Ela não formou seus paradigmas, os seus próprios conceitos, as suas opiniões, os seus próprios dogmas. Ainda ela está em fase de formação. Então ela está apta, né? Ela está de forma tratável, moldável. Aquilo que se ensinar, ela vai pegar. Se você ensinar para a criança 1 mais 1 é 2, ela aprende é 2. Mas se você disser 1 mais 1 é 3, então ela vai levar para a vida toda que 1 mais 1 é 3. E o que acontece? Quando nós estamos na fase adulta, a gente chegamos na presença de Deus, aí a gente aprendeu no passado que 2 mais 2 é 5. Aí Jesus quer quebrar isso. Não, você tem que aprender a coisa certa. Você aprendeu errado. Você vai ter que entender que 2 mais 2 é 4. Essa é a verdade. Mas a mente já está cauterizada, ossificada, já engessou. E você pegar uma pessoa que já está adulta, já está com a mente dessa forma, para entender que 2 mais 2 é 4, sendo que ela foi ensinada que é 5, é mais difícil do que você ensinar isso para uma criança. Por isso que Jesus disse, para entrar no reino do céu tem que ser como uma criança. Ou seja, para entrar no reino do céu, Jesus não estava pedindo que você tinha que ser o santo dos santos, mas Jesus estava dizendo que você tinha que ser uma pessoa que estivesse aberto para ensinar, para aprender os seus ensinamentos. Ele estava dizendo que você tinha que ser como criança, porque você tem que estar sempre aberto. Você tem que ser uma pessoa tratável, moldável. Se Jesus te ensinar uma coisa, você tem que está apto a aceitar o ensinamento que vem de Deus. Sua mente tem que estar aberta para aprender o novo dogma, para aprender a doutrina, para aprender a receber a verdade. Tem que estar aberto para receber a verdade. Eu vou nem falar a doutrina, porque quando a gente fala de doutrina, aí vai se lembrar de certas doutrinas humanas. Não, Jesus quer quebrar essas doutrinas humanas. Ele quer que você aprenda a verdade. E se nós queremos que as nossas crianças ganhem o reino do céu, então nós temos que ensinar ela agora. Ensiná-la agora o caminho que se deve andar, antes que ela aprenda o errado, porque depois lá na frente vai ser mais difícil quebrar o paradigma. É isso que Paulo estava falando. Foi este problema que ele detectou na igreja, e por isso que ele disse: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. O que é que ele está dizendo? Deixa a tua mente ser transformada. Deixa o Espírito Santo renovar teus pensamentos, tuas ideias. Deixa o Espírito Santo tirar estes dogmas e colocar a verdade. A verdade. Em outra passagem, a Bíblia diz que nós devemos ser pessoas tratáveis. O que é uma pessoa tratável? É uma pessoa que tem facilidade de receber a repreensão na hora certa. Uma pessoa que é tratável é uma pessoa que tem a facilidade de ser transformada. É uma pessoa que, quando está no erro, ela tem a facilidade de, pela palavra, pelo ensinamento, pela doutrina verdadeira, ela ser transformada. Isso é que é ser uma pessoa tratável. E é isso que o Espírito Santo ele precisa. É isso que ele espera de nós. Que nós sejamos pessoas que têm facilidade de ser tratadas, facilidade de sermos moldados, facilidade de termos a nossa mente renovada. É isso que o Espírito Santo, através de Paulo, pediu à igreja: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
de mento. E muitas vezes as coisas em nossa volta estão difíceis. Muitas vezes as pessoas que estão na nossa volta não se comportam da maneira que a gente esperava. As pessoas muitas vezes não são da maneira que a gente quer. As pessoas dentro da sua casa às vezes não é da maneira que talvez você quisesse que ela fosse. As pessoas, não estou nem falando da igreja, estou falando dentro de casa. Estou falando do nosso trabalho. A vontade que a gente tem de transformar todo mundo. Transformar o pai, transformar a mãe, transformar o irmão. Transformar a personalidade das pessoas. Mas na verdade a palavra está dizendo que não se conformei com as coisas deste século, mas transformai-vos pela renovação. O que é que o Paulo está dizendo? Transformai-vos, transforma o mundo, as circunstâncias que estão em sua volta. Transforme as pessoas que estão em sua volta. A partir do momento que nós deixamos a nossa mente ser renovada. A nossa mente ser renovada. Então o que acontece? A gente fica esperando que Deus venha transformar as coisas na nossa vida. Mas a gente se depara na Bíblia dizendo que transformai-vos o mundo que está em nossa volta pela renovação da nossa mente. Ou seja, é a gente que primeiro precisa ser transformado. É a nossa mente, a tua mente, a minha mente que precisa primeiramente ser transformado. Porque muitas vezes a gente está olhando o problema, a situação por um ângulo, porque a nossa mente ela pensa dessa forma, mas a partir do momento que nós renovamos, nós mudamos a nossa forma de pensar, nós passamos a olhar para o outro ângulo, a situação e as circunstâncias, e a partir desse momento, aquilo que talvez fosse um problema não é mais problema, aquilo que incomodava, você olhando agora de outra forma, não incomoda mais. Então o que tem que ser transformado em algumas situações, não é as pessoas, não é o ambiente que tem que ser transformado, mas a nossa mente tem que ser transformada. Não é o ambiente que está ruim, é a forma que nós estamos olhando. Não é o ambiente que está pesado, é o nosso estado espiritual que não está bom. Não é o ambiente que está desagradável, mas é a forma que a gente olha para as pessoas. Então a palavra de Deus está dizendo: transformai-vos este século, este mundo, pela renovação da nossa mente. A partir do momento que a gente renova, deixa o Espírito Santo renovar a nossa mente, formata a nossa máquina, a gente fica, quando a nossa memória é formatada, então a gente fica livre agora, fica aberto para receber, aprender novos conceitos, para aprender uma nova doutrina, para entender o que não entendia antes, para perceber o que a gente não conseguia perceber antes. Você nota que tem gente que percebe demais e outras percebem pouco. Tem gente que se incomoda até demais e outras... Você já notou que tem isso? Tem pessoas que se incomodam demais com a situação, enquanto outra que convive no mesmo ambiente, ela não se está nem aí. E a outra, você não viu isso não? Não. Você não viu o que é que a pessoa fez? Você não está vendo o que é que essa pessoa falou? Você não está vendo o que é que essa pessoa está pensando? Não. Tem gente que se incomoda até com o que o outro está pensando. Enquanto outro que está na mesma situação, que está debaixo do mesmo teto, que está vivendo no mesmo ambiente, nada disso incomoda. Por que é? As pessoas são a mesma. O ambiente, o lugar é o mesmo. A atmosfera, tudo é o mesmo. A única coisa que muda é a mente.
É a única coisa que muda. A única variável encontrada é a mente. Por exemplo, nós estamos aqui agora, neste ambiente, estamos todos no mesmo lugar, estamos todos debaixo do mesmo teto, respirando o mesmo ar, a mesma atmosfera, sob a mesma temperatura, é ou não é? Mas tem gente que está se sentindo bem, tem gente que não está se sentindo muito bem, tem gente que está confortável aqui, tem gente que não está, tem gente que está me ouvindo e entendendo bem, tem gente que não está entendendo quase nada que eu estou falando, tem gente que até está gostando da minha voz, está achando suave, mas tem gente que está em tempo de correr daqui, sem aguentar. Tudo, o que é que acontece? A única variável que tem aí, para uma pessoa se sentir mais ou menos confortável, se incomodar mais ou menos, está se sentindo bem ou não, a única variável, se falando dentro deste ambiente aqui, é o quê? É a mente. Então é a mente que tem que ser mudada, o problema está na mente. Por isso que Paulo está dizendo, muda a tua forma de pensar, que tu vai se sentir melhor. Muda a tua forma de pensar, porque aí o mundo, não se conforme aí com esse mundo, não se conforme com essa atmosfera, com essa tribulação, com essa aflição. Não se incomode aí com essa inconstância. Antes, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, qual é o entendimento? Qual é a mente que tem que ser renovada? É a nossa. Com a renovação do vosso entendimento. Mas ele fala o quê? Não se conformeis com este mundo. Com este mundo é o quê? É a nossa volta. Mas transformais pela renovação da sua mente. Então é a sua mente que tem que transformar. É o ser humano que tem que mudar o seu ângulo de visão. E quando Paulo fala isto, ele sendo mais específico em relação ao que ele está fazendo, nós devemos mudar a nossa mente, mas não é qualquer pessoa que vai mudar a nossa mente. Não é qualquer doutrina que nós devemos deixar mudar a nossa mente. Não é qualquer palavra, não é qualquer ensinamento, não é qualquer dogma que nós possamos deixar ser influenciados na nossa mente. A partir do momento que nós deixamos ser renovados na nossa mente, é mais importante do que tudo que a gente saiba de onde é que vai, qual é a fonte que vai nos alimentar. Onde é que nós vamos aprender? Quem é que está lançando a semente? Quem é que nós temos que observar quando nossa mente está sendo renovada? Quem que agora está semeando a semente na nossa vida? Porque a semente que foi semeada no passado, através da cultura, através das religiões, você agora entendeu, através da palavra de Deus, que essa semente não é boa para a sua vida, que agora você tem que se desfazer, quebrar isso, você tem que descalcificar os seus pensamentos. Mas aí agora você vai observar, já que agora sua mente foi descalcificada, já que seu HD foi formatado, agora você vai prestar atenção para não cometer o mesmo erro que cometeu no passado. Agora não é mais qualquer pessoa que vai poder semear no seu coração e na sua mente, não. Não é mais qualquer doutrina que vai poder semear na sua mente, não. Agora você vai observar da onde que você vai ser alimentado. Porque dependendo da forma que você vai ser alimentado, vai ser a forma que o mundo vai estar em sua volta. A maneira que a semente for semeada na sua vida, e essa semente começar a germinar, então essa semente vai fazer você viver uma vida, viver circunstâncias, viver relacionamentos, e tudo vai depender do que está alimentado na sua mente e no seu coração. A sua vida vai depender do que está alimentado no seu coração. Por isso que existe um provérbio que diz, se não me engano, provérbio número 6, que diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. De todas as coisas que nós devemos guardar muitas coisas.
Mas de todas, a mais importante é o nosso coração. Por quê? Porque deles procedem as saídas da vida. Ou seja, porque no nosso coração é onde é alimentado. E o que é alimentado no nosso coração é aquilo que a gente vai viver. O que é alimentado no nosso coração, na nossa mente, essa aí vai ser o novo modelo, o novo molde que nós vamos enxergar o mundo. O que é alimentado na nossa vida, isso aí é o que vai dar frutos em nossa volta. Aí você vai viver uma vida boa ou vai viver uma vida difícil, dependendo de quem renovou a tua mente. A sua vida pode melhorar ou pode piorar, dependendo de quem você deixou renovar a sua mente. Então a questão não é só ser renovado, a questão é quem que vai renovar a tua mente. Quem que vai plantar, quem que vai semear na tua mente e no teu coração. Por quê? Porque do coração procede as saídas da vida. Ou seja, a tua vida vai depender daquilo que foi semeado no teu coração. A tua vida vai depender da forma que você pensa. A tua vida vai depender da forma que você olha. O ambiente que você vive vai ser bom ou não, dependendo do seu ângulo de visão. E tudo isso aí vai depender do que está alimentado no seu coração. E quando Paulo fala, sejais renovados no vosso entendimento, ele está falando mais especificamente que nós devemos ser renovados pelo Mestre, pelo Espírito Santo. Não há ninguém mais poderoso e mais sábio para alimentar e mais amoroso para alimentar a nossa mente do que o Espírito Santo. Não há ninguém mais perfeito para renovar a nossa mente se não for o Espírito Santo. Portanto, a pessoa que você está ouvindo, a pessoa que você está andando, a pessoa que você está convivendo, então observe se o que ela está falando nos teus ouvidos se vem do Espírito Santo. Observe se a palavra que está sendo pregada para a tua vida se vem do Espírito Santo. Observe se aquilo que está, as fontes que estão em tua volta, se estão emanando palavras e glória do Espírito, ensinamento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o renovador perfeito da nossa mente. Ah, pastor, então quer dizer que agora eu vou me congregar só com o Espírito Santo. Eu vou botar um púlpito lá na minha casa. Eu vou botar uma caixa de som na minha casa. E vou botar uma cadeira. E vou me sentar na frente do púlpito. E vou dizer, Espírito Santo, prega para mim. Aí você vai ficar esperando o Espírito Santo pregar para você. Não. Você vai ser alimentado pelo Espírito Santo através de pessoas cheias do Espírito Santo. Você vai aprender com pessoas que têm experiência com o Espírito Santo. Você vai aprender e vai se aperfeiçoar com pessoas que passaram por processos na presença do Espírito Santo. Você vai aprender com pessoas que aprenderam na presença de Deus. Você vai aprender a ficar firme de pé com pessoas que já caíram na presença de Deus. Está de pé e firme na presença de Deus. Você vai aprender a ser obediente à voz do Espírito Santo. Quando você andar com pessoas, ouvir pessoas que são obedientes ao Espírito Santo, pessoas que já tiveram experiência de desobediência e pagaram alto preço por desobedecer a Deus, mas agora elas aprenderam e agora elas são mais obedientes do que nunca. É com essas pessoas que você vai aprender, é através dessas pessoas que o Espírito Santo vai te alimentar. É com pessoas que têm experiência, pessoas que passaram por altos, pessoas que passaram por baixo, por pessoas que já foram traídas, por pessoas que já passaram por decepção, mas agora estão vivendo um momento bom na presença de Deus, estão vivendo o melhor momento, o momento mais maduro das suas vidas na presença de Deus. Essas são as pessoas que serão boca de Deus para alimentar e para renovar a tua mente, para que tu venha viver uma boa, perfeita, agradável vontade de Deus na tua vida. Vontade de Deus na tua vida, a vontade de Deus na tua vida é boa, perfeita, agradável. Quem disse que a vontade de Deus na tua vida é viver passando por esta aflição, é viver passando por esta luta, por esta peleja, é viver todo o tempo, todos os anos da mesma coisa, é viver na mediocridade, é viver uma
uma vida de miséria. Não, não. A vontade de Deus na tua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é boa, é perfeita e agradável, mas também é boa, é para tu viver um tempo de refrigério na tua alma. Eita, deixa Deus renovar a tua mente, deixa o Espírito Santo renovar a tua mente. Isso aí que tu aprendeu no passado, isso aí é coisa velha. Tira isso aí, formata a tua mente e deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, te ensinar novas coisas. Deixa o Espírito Santo te mostrar um novo ângulo de visão para tu viver. Deixa o Espírito Santo revelar coisas profundas para ti. Deixa Ele mostrar novos caminhos. Esteja apto para enxergar novas oportunidades. Esteja de coração aberto para deixar Deus agir, entrar na tua vida. Amém? Quem que pega isso aí, dá glória a Deus. Bate palma para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Saia daqui segurando firme essa palavra, certo? Se o inimigo disse para alguém que é da vontade de Deus tu viver essa vida de humilhação, essa vida medíocre, ei, isso aí não é verdade. A palavra de Deus, nós estamos dizendo aqui, a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e é agradável para a tua vida, tá certo? Tá certo? Mas Paulo está dizendo, renova a sua mente, ou seja, o que Deus tem algo para te mostrar, Deus tem um caminho novo para te mostrar. Talvez o seu coração esteja bloqueado, o seu coração esteja fechado para enxergar o que Deus está te mostrando. Talvez os seus ouvidos estejam agravados para não ouvir o que Deus está te falando. Talvez os teus olhos estejam escamados para não enxergar o que Deus está te mostrando. Mas Deus, o Espírito Santo fala para ti hoje. Abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, abra o teu coração, porque tem coisa nova, tem coisa perfeita, boa e agradável da parte de Deus chegando aí, deste dia, desta data, desta hora em diante na tua vida. Só quem recebe esta palavra bate palma para Jesus.